Olá, que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus. E nós vamos dar aqui continuidade ao estudo bíblico que estamos realizando. Estamos fazendo o estudo do Evangelho de João. E você pode acompanhar esse estudo com a sua Bíblia, né? É importante que você tenha a sua Bíblia e leia versículo por versículo, interpretando bem as Sagradas Escrituras, para saber qual é a vontade de Deus, o plano de Deus, né? O projeto de Deus para as nossas vidas. Por isso, Ele mesmo nos orienta a estudar, a esquadrinhar, a meditar na sua palavra, porque é ela que nos ilumina. Davi chegou a dizer: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a sua palavra, né? Hoje em dia estamos vivendo dias cada vez piores, dias maus, aonde os valores, aonde a fé, o temor a Deus está cada vez mais distante da sociedade, né? Cada vez mais o diabo tem ganhado terreno, porque as pessoas se inclinam mais para o mundo, para o pecado, para a carne, do que para Deus, não é verdade? Somente aqueles que são escolhidos por Deus chegam a Ele. Se você ama Deus, se você tem desejo de conhecer a palavra de Deus, então porque você foi escolhido por Deus. É importante que você leia, medite na sua palavra de dia e de noite, tá bom? Então abra sua Bíblia aí, João capítulo 20. Vamos continuar. João capítulo 20. Já estamos no capítulo 20, não é verdade? Se você quer pegar desde o capítulo 1, que é muito bom, se inscreva no meu canal do YouTube. E ali você vai encontrar essa série desde o capítulo 1 de João, tá bom? Então vamos lá, João capítulo 20. Antes de ler, vamos fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que essa leitura bíblica, essa meditação da Tua palavra seja iluminada pelo Espírito Santo neste momento, Senhor. Que a Tua graça seja abundante nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Venha nos renovar, nos fortalecer, nos encher do Teu Espírito através da Tua santa palavra. É o que eu te peço, meu Deus, que aonde chegar esse vídeo, chegue luz, chegue vida e chegue a verdade para tirar as pessoas da ignorância, para tirar as pessoas das garras de Satanás. Então abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito bem. João capítulo 20 diz assim: a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É domingo. Muitas pessoas pensam que o primeiro dia da semana é segunda-feira. Não. Segunda-feira é o primeiro dia de trabalho. Mas o primeiro dia da semana, o dia que começa a semana, é domingo. Então, no primeiro dia da semana, aqui está bem claro, né? De madrugada, no domingo de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, recapitulando, Jesus morreu na sexta-feira na cruz e no domingo de manhã, de madrugada, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mostrando através dessa ressurreição que ele não era um homem qualquer, ele não era um profeta, ele não era somente um iluminado, uma boa pessoa, um bom homem. Não. Ele era muito mais do que isso. Jesus Cristo é Deus. Faz parte da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E ele provou isso, ressuscitando. Talvez você diga, mas a Bíblia também fala que houve outros que ressuscitaram. É verdade, Lázaro também ressuscitou.
só que de uma maneira diferente. Lázaro ressuscitou, só que ele voltou a morrer. Na verdade, Lázaro ressuscitou e voltou a morrer. Jesus não. Ele ressuscitou e nunca mais voltou a morrer. Depois disso, ele foi elevado aos céus e hoje habita no Santíssimo Lugar, né? No terceiro céu. Então é importante fazer essa distinção, essa diferença, né? Comprovando que ele é Deus, o Messias, o Senhor, o Rei dos Reis, o único e verdadeiro Deus. Então toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade deve ser dada unicamente e exclusivamente ao Senhor Jesus. Se a pessoa ela começa a adorar homens, filósofos, pensadores, historiadores, etc. Então isso é pecado, isso é idolatria. O único que deve ser adorado é o Senhor Jesus. Tá bom? Outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui, do primeiro dia da semana, né? É que depois disso, depois que Jesus ressuscitou no domingo, a igreja do Senhor Jesus, ou seja, os discípulos do Senhor Jesus, eles começaram a se reunir, né, para meditar na palavra, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, no domingo. Era no domingo que eles participavam da Santa Ceia, era no domingo que eles separavam para buscar a Deus, né? Já os judeus, o povo de Israel, eles separavam o sábado para descansar e meditar na palavra de Deus. Mas quando Jesus ressuscitou, foi colocado um novo pacto. Até aquele momento, os discípulos de Jesus, que eram todos judeus, deixaram o antigo pacto, o pacto da lei de Moisés, as obrigações, as ordenâncias da lei, que na verdade eles nunca puderam cumprir por completo, e passaram a viver o novo pacto no sangue do Senhor Jesus. Então aí houve a separação entre Israel e igreja. Temos que, quando ler a Bíblia, fazer essa separação. Tinha coisas que era para o povo de Israel. Há profecias na Bíblia que é para o povo de Israel. E há outras coisas que é para a igreja. O que é a igreja? A igreja são as pessoas que creem no Senhor Jesus. A igreja são as pessoas que creem, se arrependem e vivem uma vida, né, de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, há uma diferença. Quando você lê o Antigo Testamento, foi escrito exclusivamente para os judeus, para os israelitas e para aqueles que se convertiam ao judaísmo. Porque até aquele momento Jesus não se havia manifestado. Então, eles viviam debaixo da lei. A lei era como uma babá, tinha que cuidar deles, até que viesse Jesus. Depois que veio Jesus, já não foi necessário mais eles ficarem debaixo aqueles preceitos da lei. Aí eles receberam o Espírito Santo e hoje a igreja, nós, somos guiados pelo Espírito Santo, pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então eles já não precisavam mais guardar o sábado, né? Eles já não precisavam mais fazer a circuncisão, eles já não precisavam mais fazer aqueles sacrifícios de animais, dar o dízimo, eles não precisavam mais seguir aqueles mandamentos, aqueles rituais, né? Que eram mais de 500 que os judeus até hoje seguem, né? Por que os judeus até hoje seguem? Porque eles não creem no Senhor Jesus. Eles não receberam a Jesus, eles não creram no Senhor Jesus. Por isso eles preferem até hoje ficar debaixo da lei, de forma que nem eles mesmos conseguem cumprir a lei. Por isso Israel foi deixado de lado e Deus instituiu a igreja. Deus instituiu a igreja. Nós somos a igreja. A igreja não é a igreja A, B, C ou D.
aquela placa, né, aquele local que em cada esquina você encontra um, né? Não, isso não é a igreja. Isso são denominações feitas por homens. E, infelizmente, a maioria delas estão bem distante da palavra de Deus, né? São pessoas que não leem a Bíblia, que não estudam a Bíblia e vão inventando suas próprias doutrinas, vão inventando a sua religiosidade. São religiões, são seitas, né? Então, por isso que é importante que você leia a Bíblia. Então, existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Novo Testamento, talvez você diga, então, já que a gente não tem que seguir mais as leis de Moisés, então o que a gente tem que seguir? Leia o Novo Testamento. Os apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos, cheios do Espírito Santo, que viram a Jesus, que caminharam com Jesus, receberam revelações, ensinamentos para a igreja. Então, quando você lê o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, de Judas, né? O Apocalipse, você começa a saber qual é o papel da igreja, o que é a igreja, o que a igreja tem que fazer e de que maneira nós temos que viver nesse mundo, de que maneira nós temos que cultuar a Deus, adorar a Deus e seguir a Deus. Tudo isso está no Novo Testamento. É importante que você leia com muita atenção e faça essa diferença. Hoje em dia, muitas religiões, muitas igrejas, muitas seitas, falsos pastores, falsos profetas, e digo que ignorantes, eles fazem uma salada, né? Eles misturam Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Eles misturam Israel com a igreja, e muitas igrejas hoje em dia começam ao invés de seguir o cristianismo, que é o que a igreja tem que seguir, a Cristo, eles começam a seguir o judaísmo. Você vê igrejas que põem candelabro, que põem a Arca da Aliança, né? Que faz o Templo de Salomão, que se veste como judeus, que guarda o sábado. Tem igrejas que até hoje obrigam os seus integrantes a guardar o sábado, dizem que se você não guardar o sábado você vai para o inferno. Quer dizer, são pessoas que não entenderam o que é a igreja e ainda querem viver baixo ao judaísmo. E isso é totalmente errado. Basta você ler o livro de Gálatas, basta você ler o livro de Efésios, basta você ler o livro de Romanos e você vai ver que o Espírito Santo, através do apóstolo, ele fala claramente que nós já não estamos mais debaixo da lei, que já não precisamos mais guardar o sábado, já não precisamos mais seguir aquelas festas. Tanto é que depois que Jesus ressuscitou no domingo, os discípulos começaram a cultuar no domingo, a se reunir no domingo, né? A Santa Ceia era feita no domingo. Já não faziam mais a Páscoa dos judeus era com pães asmos, né? Era com pães asmos sem fermento, ervas amargas, com um cordeiro assado, nada que ver com a ceia que o Senhor Jesus instituiu antes de morrer. Então, é muito importante que você vá entendendo isso para sair dessa ignorância. Então, hoje em dia as igrejas, na verdade, são uma caricatura do Evangelho. E começam a inventar cada loucura, cada bizarrice, né? Que não tem nada a ver. Então, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus para você não cair nessas tramas. Como que você vai saber se é falso ou é verdadeiro? Bom, você tem que estudar a Bíblia, ver o que realmente é a igreja e fazer a comparação com o que você vê aí nessas instituições. Você vai ver que elas estão totalmente contrárias às Sagradas Escrituras, tá bom? Então eu queria abrir esse parênteses e deixar isso bem claro para que você tenha uma visão, para um entendimento maior de que igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Israel foi abandonado por Deus, Deus já não tem mais nada que... Não. Nós sabemos que Jesus ele vai vir, vai levar a igreja, né? Nós vamos com Jesus, e aí Deus vai voltar a trabalhar com Israel. E isso vemos claramente também nas cartas dos apóstolos e principalmente no livro de Apocalipse. Mas esse é um estudo que eu quero deixar
mais para frente, né? Mais detalhado, porque são coisas muito profundas. Eu quero permanecer aqui no Evangelho de João, mas era importante abrir esse parênteses para que vocês tivessem esse entendimento. E pouco a pouco você vai entendendo o que é a igreja e o que nós devemos fazer, tá bom? Então, no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida, ou seja, não, era um túmulo feito numa rocha, Jesus foi colocado ali, né? Inclusive era o túmulo que era de José de Arimateia, e ele cedeu para que Jesus pudesse ser sepultado ali. Colocaram uma pedra gigantesca que não era possível uma pessoa somente removê-la. E quando Maria Madalena, que era um dos discípulos de Jesus, ela foi lá no túmulo. Por que ela foi lá no túmulo? Porque ela queria terminar de fazer colocar os perfumes, colocar, né, as especiarias que eram colocadas nos cadáveres, né? Ela foi com a mirra, ela foi ali com bálsamo, foi ali com aqueles perfumes, né, para poder perfumar o corpo de Jesus, terminar, né, o ritual de sepultamento. E ela foi bem cedinho, e quando ela chegou ali, a pedra tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Esse outro discípulo é o apóstolo João. Então ela, quando viu que a pedra tinha sido removida, ela teve um susto. Falou: o que aconteceu? Quem abriu o túmulo? Será que roubaram o corpo de Jesus? E foi correndo falar para Pedro e para João. E Pedro e João foram correndo para lá para ver o que tinha acontecido. E diz assim: tiraram o Senhor do túmulo. Ela disse assim, foi gritando lá para Pedro e João, né? Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Então ela supôs que Jesus já não estava mais ali, né? Que haviam roubado, que haviam levado o corpo de Jesus. Com isso, Pedro e outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Ou seja, quem chegou primeiro? João, né? João correu mais que Pedro e conseguiu chegar em primeiro lá, onde estava o túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Quais lençóis de linho? Quando a pessoa era sepultada, ela era enrolada em lençóis, todo o corpo dela era enrolada em lençóis de linho. Lembra quando Lázaro ressuscitou? Jesus disse: Lázaro, vem fora, e Lázaro se levantou e veio todo atado, e Jesus disse assim para ele: desata ele, desamarra ele e deixa ele ir. Então, quando João colocou a cabeça ali para dentro do túmulo, viu naquela cama de pedra onde estava o corpo, que o corpo já não estava. E os lençóis, a tela estava ali intacta. Ou seja, ninguém desenrolou o corpo de Jesus e levou o corpo e deixou os lençóis. Não. Milagrosamente, Jesus se levantou e o seu corpo passou entre os lençóis. E os lençóis ficaram ali direitinho, arrumadinho em cima daquele sepulcro. Porque o corpo de Jesus naquele momento já não era mais um corpo humano. Era um corpo glorificado. Era um corpo extraordinário. Você vê que depois Jesus apareceu para os discípulos, quando os discípulos estavam dentro de um quarto fechado, Jesus passou pela parede com esse corpo glorificado, né? Com um corpo que nós também vamos ter quando chegarmos no céu. Você sabe que quando Jesus vier levar a igreja, nós encontrarmos com ele nos céus, o nosso corpo vai ser transformado.
os mortos vão ressuscitar e receberão um corpo glorificado, um corpo eterno, um corpo que nunca mais vai morrer, que nunca mais vai ficar enfermo, doente. Isso também nós vamos falar mais para frente, estudando as outras cartas do Novo Testamento. Porque eu pretendo fazer isso. Depois que terminar o Evangelho de João, vamos seguir fazendo estudo de outros livros da Bíblia que vai nos revelando esses detalhes extraordinários, maravilhosos de que Deus fará conosco. Então, João viu ali que só estava o lenço e o corpo já não estava mais, né? Então ele diz assim, e abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. E Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Quer dizer, João chegou primeiro, mas não entrou. Ele colocou a cabeça ali, não teve coragem de entrar. Já Pedro chegou depois e entrou. Foi mais intrépido, entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu. Isso aqui é importante, né? Ele viu e creu. Creu em quê? Creu na ressurreição do Senhor Jesus. Isso aqui é a base do cristianismo. Crer que o Senhor Jesus ressuscitou. Crer que ele não era somente um homem, mas o próprio Deus. Então hoje, eles viram ali aqueles lençóis que o corpo de Jesus não estava mais, lembraram que Jesus havia dito que ressuscitaria e creu. Porque, sinceramente, talvez ainda havia um pouco de dúvida dentro deles. Mas quando entraram no túmulo, aquela dúvida desapareceu e eles passaram a ter a fé, a certeza absoluta de que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Rei de Israel. Tá bom? Então aqui está enfatizando. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Quer dizer, não haviam compreendido a Escritura. E é dessa forma. Nós muitas vezes não compreendemos tudo. Nem os discípulos de Jesus compreendiam tudo o que ele falava. Pouco a pouco, o Espírito Santo foi revelando. E é assim que ele faz conosco. Não temos a capacidade, nós somos humanos, não temos a capacidade de entender tudo, mas conforme vamos orando, vamos buscando, vamos lendo a Bíblia, vamos meditando na sua palavra, o Espírito Santo vai nos iluminando e vai nos revelando a sua palavra. Tá bom? Então, se você quer compreender, se você quer ter essa fé, você quer crer, então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então, meu amigo, vamos dar uma pausa aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né? Para que o nosso vídeo não fique muito longo, vamos dar uma pausa e no próximo vídeo vamos dar continuidade. Marca aí, nós estamos estudando o capítulo 20 do Evangelho de João e hoje lemos do versículo 1 até o versículo 10. No próximo vídeo vamos dar continuidade porque é muita coisa, são coisas fortes, são coisas profundas, são detalhes que a gente tem que esclarecer para vocês, né? E assim o Espírito Santo vai nos abençoando, tá bom? Se você gostou do vídeo, o que você pode fazer? Compartilhar, né? Copia o link do vídeo, compartilha as pessoas que você quer que elas também conheçam a verdade da palavra de Deus, ok? Se possível, se inscreva no canal, veja os outros vídeos, faça o estudo completo desde o capítulo 1 como uma série e será edificante. Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço
e até o próximo vídeo.